Tapão nas Costas, o podcast de apoio ao micro, ao pequeno e ao médio empreendedor. É um oferecimento da Ativo, Grupo de Economia Criativa. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Letícia Pires e hoje vamos começar mais um Tapão nas Costas. Hoje o nosso tema vai ser assessoria de imprensa para pequenas e médias empresas. Contar um pouquinho do Tapão nas Costas. Esse é um programa que é uma iniciativa da Ativo, que é um coletivo de empresários que atuam na área de economia criativa e colaborativa. O Tapão nas Costas surge para trazer soluções para o pequeno empresário nesse momento que a gente vem passando, né, tão atípico de crise. Para quem ainda não assistiu, nós já tivemos vários episódios, né? Podem assistir no YouTube através do Ativo Criativo ou no Spotify por Tapão nas Costas. Alguns dos temas que nós já desenvolvemos foi educação, turismo, direito trabalhista, vendas, RH, marketing digital, entre outros, né? Então, hoje nós estamos aqui com o Adriano Sescani, da C2 Jornalismo e Marketing, para conversar um pouco com a gente sobre assessoria de imprensa, né, para essas pequenas e médias empresas e tantas dúvidas, às vezes, né, Sescani, que a gente tem. Tudo bem? Oi, Letícia, obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui com vocês para compartilhar um assunto que eu acho de extrema importância, que é a assessoria de imprensa, né? Ainda mais neste momento que a gente está vivendo, um momento de economia conturbada, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Muitos empresários, quando estourou a pandemia, acabaram suspendendo muitos contratos de prestadores de serviços, né? Entre eles, comunicação. E, entre a comunicação, a assessoria de imprensa. Na minha opinião, claro, evidentemente que eu vou puxar o assado aqui para mim, né? É uma realidade triste. Por quê? A assessoria de imprensa, ela tem uma grande importância, inclusive nos momentos de crise. Então, a gente precisa entender que não é cortando a assessoria de imprensa que tu vai resolver o teu problema financeiro. É muito pelo contrário. Aqueles empresários, aqueles empreendedores, lojistas que mantiveram, né, a sua assessoria de imprensa ou tiveram o start de contratar uma, se deram melhor. É verdade. Isso aí isso é importante. É verdade. Eu tenho clientes que pularam fora, né, que tiveram que precisaram cortar custos, né, e tive outros que conseguiram me manter. E hoje, 8 meses depois, eles vieram até mim e me agradeceram, né? Não aqui dizendo, para mim, Adriano, mas pelo trabalho que foi feito, né, Letícia? Porque eu acho que não é porque tu fecha a porta para o teu cliente que tu para de trabalhar. Tu tem que projetar, tu tem que ver como é que tu vai voltar daqui a pouco. Hoje não posso estar atendendo o público, mas daqui a 2 meses, como é que eu vou abrir a porta? Qual é a estratégia que eu vou tomar, né? Qual o caminho que eu vou seguir? Porque é isso, né? A assessoria de imprensa, ela tem vários viés. O principal dele é o fortalecimento da tua marca, do teu serviço, junto ao teu público consumidor, né? Então, assim, essa é a grande sacada da assessoria de imprensa. E também, né, faz parte do trabalho de assessoria de imprensa toda a questão estratégica, que às vezes pode ser feito por um profissional de marketing, pode ser feito por um publicitário, né, ou pelo próprio jornalista, assessor de imprensa, que vai ajudar aí nessa caminhada aí, na solidificação da tua marca. Eu acho que, bem como tu falou, Sescani, a grande importância nesse sentido é o empresário também
perder um pouco esse medo, né, que a gente até estava conversando antes, da assessoria de imprensa, né, de se permitir fazer e entender um pouco mais, porque a comunicação, eu sou publicitária e falo isso com muita tranquilidade, evidentemente que a publicidade é bastante importante, mas a gente precisa de uma consolidação da marca, algumas coisas são importantes dentro da consolidação da marca, para que tu possa ir para fora de uma forma interessante para o teu cliente, trazer conceitos interessantes que talvez ele não saiba sobre ti, né? E ele, tu também comece a servir de referência, né? Eu acho que nessa pandemia foi bem importante quando tu começou e trouxe isso, porque às vezes as pessoas ficam preocupadas, ah, não, como é que azar, eu não vou comunicar, a assessoria de imprensa está fora, ou publicidade está fora, mas o que a gente falou até mesmo quando finda, o teu serviço finda, né? Infelizmente, na pandemia eu não consegui segurar, né? E a minha empresa não conseguiu ir adiante, ou se eu tive uma grande solução nesse momento dessa pandemia para os meus clientes, eu tenho que comunicar isso de uma forma diferente. Eu preciso não só ter um comercial ou algo assim, mas eu preciso algo que fale sobre os conceitos que eu estou trazendo agora, que eu solidifique e agregue outras coisas na minha marca. E isso é completamente viável para uma empresa pequena também, né? Eu acho que Sim, isso é bastante importante e às vezes as pessoas ficam com... Qual o maior medo que tu percebe que as pessoas têm quando te procuram para uma assessoria de imprensa, elas não sendo grandes, né? Porque a gente está falando aqui para pequenas e médias empresas. Geralmente as pessoas pensam, eu tenho que ser grande para ter uma assessoria de imprensa, né? Letícia, essa tua pergunta ela é muito importante, muito pertinente, né? Qual é hoje a minha maior dificuldade junto a uma prospecção de um cliente, tá? É provar para ele que o meu trabalho enquanto assessor de imprensa é completamente diferente de um trabalho de mídia social, de rede social, e também mostrar a relevância que o jornalismo tem, porque é incrível, não é uma, não é duas, não é três vezes que eu já ouvi na minha vida que, mas o jornalismo acabou, o jornal não existe. Quem é que lê jornal? Quem é que lê televisão? Quem é que ouve rádio? Gente, Muita gente. o mundo continua girando. E quando Exatamente. continua girando, ele gira muito, muito além da nossa rede social. Não é porque o nosso, enfim, as pessoas próximas de nós têm uma conta no Instagram com 50 mil seguidores que basta aparecer na rede social, né? Então, assim, a pandemia, eu acho que um ponto positivo do coronavírus na nossa profissão foi mostrar que, sim, o jornalismo ele é forte, está cada vez mais sólido, as pessoas se enfrentam e se informam, as pessoas se informam através do jornal, da rádio e da televisão e dos portais de notícias. Isso é muito importante. A gente está vivendo uma época eleitoral, nós vivemos. Sim. Fake news é muito importante, gente. O WhatsApp não embora seja uma ferramenta de comunicação, não é um veículo de comunicação. Sim. Instagram é uma rede social, a gente não pode ter por base do que sai ali é verdade. Eu sempre digo, Letícia, isso é importante que quem está nos ouvindo e nos assistindo tenha em mente. Dentro deste aparelhinho, que tem as nossas redes sociais, sim, a gente pode botar o que a gente quiser. O meu restaurante é o melhor da cidade, que a minha loja de roupa é a mais moderna, que o meu hotel é o mais bacana. Mas será que realmente é? Porque eu já tive clientes que me venderam isso quando eu chegava lá para fazer a matéria. Não era bem assim. E aí eu tinha que falar para ele, olha, teu trabalho é legal, mas precisamos trabalhar isso aqui, isso aqui, isso aqui, outro. Porque eu não posso mentir. Porque o meu crivo,
de jornalista vai dar a noção para ele, porque não adianta, isso é importante também a gente ter em mente, que o bom assessor de imprensa é aquele que te dá a real. Não é aquele que diz, tem um baita produto e eu vou botar, porque na verdade é o que eu falo, cliente vai e vem. O meu nome nasceu comigo e vai morrer comigo. Sim. Então, eu tenho um comprometimento comigo primeiro, com a minha agência e com o meu cliente. Mas o meu cliente vai dizer, olha, eu não posso divulgar que o teu hotel é melhor, porque ele não é. Porque Sim. tem isso. Então, isso é importante. E o maior medo, então, dos clientes é em relação a se o meu serviço vai ser mais efetivo que de rede social, são coisas completamente diferentes e também são complementares. Isso é bem importante focar nesse scanning para não haver essa confusão. As redes sociais são importantes, mas são funções completamente diferentes numa assessoria de imprensa, né? Acho que isso é bem importante. Exatamente. Como assim, o publicitário é muito importante, o relações é muito importante, o jornalista é muito importante e quem trabalha com rede social é importante. São 4 áreas da comunicação que se complementam. Então, ninguém engole ninguém. Então, o bom empresário é aquele que consegue visualizar isso. Agora, o problema que a gente está enfrentando, e eu acho que é uma crise na comunicação, é isso, é tirar tudo e apostar na rede social. E quando o dono da rede social acordar de mau humor e derrubar as redes sociais, que eu não vou falar o nome delas aqui, porque que todo mundo sabe, acabou a comunicação. Né, Letícia? Acabou a comunicação. Agora, uma TV pode fechar? Pode. Mas eu tenho outras 10. Um jornal pode fechar? Pode. Eu tenho outros 5. Uma rádio pode fechar? Eu tenho outras 20. Um portal fecha? Eu tenho outros 50. Olha a importância de um trabalho de assessoria de imprensa. Só aqui em Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, eu sei que deve ter gente de várias cidades, de vários estados nos assistindo e nos vendo, a gente tem mais de 20 veículos de comunicação, pequenos, médios e grandes. 20 são mais, olha, uns 30, eu vou dizer. E se a gente conseguir trabalhar e aparece na TV, aparece no rádio, aparece na internet, a tua marca, ela explode, pulveriza. Pulveriza. Aqui é assim, aqui é rapidão. Então, isso é importante. A assessoria de imprensa fura a bolha da rede social, porque a rede social é isso. Eu volto a falar, ela é importante, mas ela é uma bolha. Eu consigo atingir um público, consigo. Mas a assessoria de imprensa, ela busca um público que vocês não têm ideia. Eu tenho um case muito bacana do meu trabalho, se eu posso. Não, uma coisa que agora tu falaste, e eu só quero complementar, interrompendo a tua fala, que a gente tem que pensar nos públicos também, não é? Porque, por exemplo, eu vejo o público de mais idade, um pouco mais maduro. Nem estou dizendo, eu tenho 44 anos, então pessoas que têm um pouco mais, 50, 55, tem pessoas que não gostam e não acessam rede social, né? Então, eu acho que quando a gente busca também, a gente tem o nosso planejamento estratégico, e isso é a importância da gente saber quem é o nosso público, o que nós queremos da assessoria de imprensa, que isso é bem importante. Quando a gente vai buscar a comunicação, seja ela a forma que for, a gente tem que saber o que a gente quer dela, né? O que a gente está buscando dela, para poder também dar esse caminho para esses profissionais de comunicação, saber qual público a gente está buscando nesse momento. Porque é o que tu falou, eu tenho um público que eu quero atingir um público, mas o meu público é mais maduro, meu público... Não, só um pouquinho, esse público não vai chegar em tal estilo de comunicação que tu está usando, não vai chegar esse reforço. Então, na assessoria, acredito e vejo da mesma forma. Então, evidentemente que tu vai ter que escolher os meios e os veículos de acordo também com da mesma forma que a publicidade faz para esse público. Então, a gente tem que pensar um pouco. Não, eu só fazendo
uma forma de informação. Não, mas não vai chegar em todo mundo que tu quer, não vai comer a fatia inteira, vai comer uma parte da fatia, né? Exatamente, até tinha, é muito engraçado isso, né, que eu tinha uma agência de intercâmbio como cliente, com a pandemia todas tiveram muitos problemas financeiros, e aí era uma agência que era intercâmbio para intercâmbio, Sim, né? intercâmbio, A ok. gente sabe que intercâmbio hoje é muito amplo, mas a grande fatia é público teen, Sim, jovens, jovem, bem jovem. jovem, né? E aí o questionamento para mim era, mas onde os jovens se informam? Eles não leem TV, eles não leem jornal, eles não veem TV, eles não só veem rádio, nem rádio mais, porque eles têm o Spotify, enfim. Uhum. Eu falei assim, mas quem é que paga o intercâmbio? É o jovem ou são os pais? Porque a vontade de fazer o intercâmbio é do filho. Certo. Agora, quem paga o intercâmbio é o pai. E o Na pai vai grande pagar, maioria, pelo menos, são os pais. são os pais, né? Então, assim, ele vai visitar uma loja de turismo, que ele viu uma matéria, que ele viu na TV ou viu no rádio, ou ele vai entrar na primeira agência, que ele pouco sabe? Ele vai pesquisar, ele vai botar num buscador na internet, e aí as matérias que saem nos veículos são bem ranqueadas, isso é importante a gente falar. Então, assim, tu bota lá intercâmbio, enfim, vão aparecer as agências que sim pagam para estar no topo, mas vão aparecer matérias de Sim, veículos, né? Então, assim, isso é muito importante. Eu também sou contratado por profissionais que querem estar bem ranqueados nas buscas da internet. Então, o Adriano Sescani, eu me contrato, tá? Vou lá. O Adriano Sescani tem várias matérias minhas em vários lugares, né? Então, assim, quem quiser ter informações minhas vai achar no buscador e vai ter isso, né? Então, eu acho que isso é muito importante. e, mas eu acho que a gente falou dessa importância e tem uma questão que tu não chegaste a falar, Sescane. Se todo mundo pode fazer, qualquer empresa, qualquer tamanho, qualquer tipo de produto ou serviço que eu tenho uma ferragem pequena, eu tenho uma empresa pequenininha, qual o tamanho, qual a estrutura, eu preciso ter muito investimento, o que eu preciso te passar, na verdade, para ti, enfim, para os assessores de imprensa, os profissionais que Uhum. trabalham nessa área, o que eu preciso passar? Quais são as coisas relevantes? Não, a minha empresa não acho que não tem nada relevante, né, para eu informar. Então, tu até trouxe alguns cases antes sobre isso, né, a gente conversando antes, então eu gostaria que tu falasse um pouquinho para desmistificar bem essa questão. Eu acho. Vamos lá, então. Sim, qualquer empreendedor, do tamanho que ele for, pode contratar uma assessoria de imprensa, tá? Por quê? Se tu tem um negócio para comunicar, a assessoria de imprensa ela é uma boa ferramenta para isso. Ela é uma excelente ferramenta para isso, como anúncios, como ações de marketing e redes sociais. Mas a assessoria de imprensa ela vai ligar o teu produto, a tua empresa, o teu serviço aos veículos de comunicação, rádio, TV, jornal, internet. E aí, esses veículos vão entregar o teu produto, serviço, marca para o teu público consumidor, certo? Bom, em relação a valores, depende, né? Não existe um valor fixo, porque depende do teu tamanho, depende da tua proposta, depende do que tu queres trabalhar, o que tu queres divulgar. Então, assim, hoje é possível se conversar sobre isso. Eu não posso cobrar, por exemplo, de uma ferragem
um mesmo valor de um supermercado. Sim. Que a demanda é muito diferente, o tamanho é muito diferente, porque é isso, a gente trabalha por demandas. Claro. Né? Eu sei, eu já tenho clientes que me procuram para estarem eventualmente na mídia. Sim. Não querem estar sempre na mídia. Eventualmente para estar se comunicando. Então, qualquer pessoa que tem uma marca, produto, serviço, pode ter uma assessoria. O valor, ele é negociável. Então, assim, eu sempre falo que a assessoria de imprensa é um trabalho a médio e longo prazo. Ou seja, não adianta tu querer fazer um trabalho de 1 mês, 2 meses, porque a tua marca vai bombar em 1, 2 meses, depois vai desaparecer. Eu acho que o empreendedor precisa ter uma assessoria de imprensa sempre, porque é através da assessoria de imprensa que a gente vai estar comunicando a imprensa que vai comunicar o teu cliente. Então, acho que isso é muito, muito importante. Desse case, né, que a gente estava falando, eu fui contratado para fazer assessoria de um pequeno hotel no centro de Gramado, que tinha 2 apartamentos, não tinha estacionamento, era uma... Tudo depondo contra. Exatamente, era pequeníssimo e tal, mas o nome, ele já não... enfim, ele tinha um nome paterno, assim, e tal. E aí eu descobri uma receita que era de um doce servido no café da manhã, que tinha a ver com o nome do hotel, né? Sim. E aí, um case de sucesso, assim, todos os cadernos de gastronomia deram páginas inteiras. Então, é isso, é a gente descobrir o potencial do cliente que possa virar matéria. Então, eu acho que é muito tranquilo. E as pessoas precisam perder o medo, né? De que só o show business tem assessoria de É imprensa, verdade. grandes marcas têm assessorias de imprensa. Não. O papel do assessor de imprensa é justamente isso, é pensar estratégias, é aproximar a tua marca do teu público através do jornalista, que hoje é o formador de opinião, que hoje é, com certeza, uma grande ferramenta de comunicação. A gente sabe que o que sai na TV, porque é isso, né, Letícia? A gente hoje tem que desconfiar de tudo. É verdade. Desconfiamos dos veículos, desconfiamos dos governos, desconfiamos das pessoas, né? Mas a gente tem que ter um norte, né? A gente tem que ter um penso. E eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. E principalmente quando a gente está falando de assessoria, a gente está falando de construção de marca, né? Então, ela dá esse pilar para essa construção dessa marca, né? Ela dá esse pilar para que... E eu acho que uma das coisas também que a gente conversou antes, Sescane, é que todos podem fazer. Então, se eu sou pequenininho ou grande, eu posso fazer, isso é claro. E o perder esse medo e entender que eu tenho também que auxiliar a assessoria de imprensa no sentido de que o Sescane, enfim, o exemplo claro teu que tu está falando com a gente, mas o assessor de imprensa está fazendo todo um trabalho dizendo que o serviço é legal dessa empresa, que o atendimento é legal, que a marca tem 25 anos consolidada, tem 50, tem 150, não importa. E o cliente chega lá e tem que ter isso, né? Desde um atendimento telefônico. Então, a comunicação, quando se fala, e que as empresas têm que entender que ela é um conjunto, né? Então, ela não adianta ter ótimo no jornal, na rádio, ou num anúncio publicitário, ou através de eventos, mas quando tu tem os momentos da verdade, eles não se consolidam dessa forma. Então, existe um amarre que é muito importante e as empresas precisam se dar conta, porque quando a empresa ela é pequena, isso é mais fácil de ser consertado e ajustado em qualquer momento. Tenham certeza que nesse momento de pandemia a gente teve muitos, eu pelo menos com muitas empresas tive um momento da verdade, que escolhi continuar ou não com algumas empresas, exatamente por isso, pela congruência do discurso, né? Eu acho que isso faz toda a diferença, muito mais a gente perceber a importância é ser congruente no que a gente quer. Eu estou contratando uma assessoria para isso, eu estou planejando isso, ok, meu objetivo está lá e todo mundo tem que sonhar junto isso para que possa acontecer da melhor forma, né? Eu acho que é por aí, mais ou menos. E tanto é que eu falo que assessoria de imprensa não é orçamento, né? Quando me pedem
me pedem um orçamento, eu digo, olha, orçamento eu não te dou, eu posso te dar um investimento. Porque é isso, Não é gasto, né? É investimento. é um investimento, assim. Uma vez eu tinha feito uma matéria de uma marca que abriu. O pai morava no Rio e a menina morava aqui em Porto Alegre. Sim. E estavam abrindo a empresa por WhatsApp, né? E aí, e aí era assim, era uma marca, assim, era um produto que não tinha lá, era um produto comum que a gente encontra vários produtos iguais, né? Eu falei, cara, mas esse é um case bacana, é um case de empreendedorismo interessante. Como é que se abre uma empresa por WhatsApp, né? E aí eu fiz uma matéria que era tipo assim, a empresa abre, abre por WhatsApp, enfim, como esse era o título. Resumo da ópera, a matéria bombou e foi para onde? No Vale do Silício. Nas mãos dos criadores do WhatsApp. E eu te falo isso porque ela recebeu, essa empresa recebeu um e-mail do Vale do Silício, enfim, da equipe do WhatsApp, que tinha chegado até eles. Ou seja, olha, aqui de Porto Alegre, uma matéria que saiu num jornal local foi parar nos Estados Unidos como um case hoje de ferramenta de comunicação. Então, isso é muito... A gente não tem a dimensão do trabalho de uma assessoria de imprensa. Hoje eu tenho um pouco mais, já com meus quase 20 anos de assessoria de imprensa, já consigo passar. Mas ainda é preciso quebrar esse preconceito, essa época que a gente está vivendo, né, de que rede social é legal, é bacana, mas não vamos inverter o jogo, né, gente? Acho que é importante a gente falar isso, né, Letícia? Acho que tem empresas que trabalham com isso, são muito sérias, mas é importante a gente entender que cada um tem o seu quadrado, né? E se eu quero ganhar o mundo, se eu quero ganhar visibilidade real, né, vai continuar sendo através da comunicação real, né? Então é importante a gente entender isso, né? Nós que estudamos para isso, né, Letícia? Os publicitários estudam, os marqueteiros estudam, as relações públicas estudam, os jornalistas estudam, né? As mídias sociais estudam, sim, mas a gente sabe que tem uma outra estratégia, uma outra função, né? E achar que outra coisa que é importante, a gente não vende, a assessoria de imprensa não é contato comercial. Uma vez eu consegui uma matéria no principal jornal da principal emissora aqui do Rio Grande do Sul, né? E aí o cliente me disse, a matéria ficou ótima, mas ninguém ligou para cá atrás. E nem vão ligar. Porque o meu objetivo não é vender, porque tu tem que ter uma equipe de vendas, né? O meu objetivo é botar a tua marca no mundo, para quando a pessoa precisar de um spa, vá para o spa. Procure aquele spa. Não procure um outro spa, que viu na TV. E a gente tem o objetivo também de seduzir as pessoas, né? Às vezes, os publicitários, tu sabe muito melhor do que eu, eles aguçam a nossa vontade, o nosso desejo, né? E nós, jornalistas, a gente te mostra onde que tu vai encontrar esse teu desejo. Esse desejo. Né? Então, não, eu falo bem tranquilo, já tive assessoria de imprensa, não é? Sim. 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 E é muito engraçado isso, porque tu tá lá, tu tá 15 anos lá, 10 anos lá, e daqui a pouco as pessoas, nossa, mas tu não sai do jornal, tu não sai da TV, nossa, eu nem sabia que tu fazia isso. E realmente, muitas vezes tu vai conversar com pessoas que não, talvez aquela pessoa até não compre o teu serviço, mas
a forma de divulgação delas e de falar o que tu faz, falar com pessoas, começarem a conhecer o que tu faz, a forma com que tu faz, a metodologia com que tu faz, a estratégia com que tu atua no mercado, o cuidado que tu tem, é muito importante. Porque isso traz credibilidade e eu acho que a gente está vivendo um momento em que as empresas precisam muito, todos nós profissionais, porque a gente está, eu acho que a gente fala muito em se reinventar e na minha simples opinião, eu acho que muitas vezes a gente se reinventa demais e a gente quer reinventar a roda e a gente não precisa. Tem coisas que estão ali, né? A gente precisa ajustar, a gente precisa só fazer alguns ajustes e a solução já está ali. Na verdade, o que eu acho que esse momento agora nos trouxe foi um desacomodar, assim, opa, levanta da cadeira e acorda, né? Para que a gente pudesse fazer algumas coisas. E eu acho que o trabalho, as experiências que eu tive dentro da assessoria de imprensa, e na época tu tava nessa frente comigo, Sescane, fazendo esse trabalho, mostrar com outros olhos o que tu já não enxergas mais da tua empresa. Porque muitas vezes tu tá lá há 20, 15, 20 anos já fazendo a mesma coisa. Tu já não enxerga mais novidade, né? E eu acho que poder ver com esse outro olhar que o público... nossa, isso é muito interessante. É sério que isso é interessante para o público? Ah, é mesmo? Pode ser, né? Porque para ti tu faz todo dia, talvez tu não veja essa relevância. Né? E eu acho que o trabalho desse assessor de imprensa e jornalista é muito isso, é descobrir a receita, essa receita secreta, né, que a gente tem e que pode ser, né, a gente pode usar como uma figura de linguagem para qualquer coisa. Eu acho que essa receita secreta que todos nós temos, pequenininho ou grandão, que muitas vezes a gente esquece que tem, mas que a empresa começou lá na receita secreta, né, no ingrediente secreto que a gente tem. Porque o que é importante às vezes, eu tenho hoje, eu sou assessor de imprensa e também tenho meus canais de comunicação. E esse é o grande problema, e às vezes, Letícia, eu acho muito importante falar sobre isso, que existe os bons assessores de imprensa e os maus assessores de imprensa. E quando eu falo maus assessores de imprensa, o que eu quero dizer com isso? Tá? Não é nenhuma crítica a ninguém específico. Tá? O trabalho do assessor de imprensa é tentar entender o cliente para poder fazer uma pauta que realmente vai interessar aos jornalistas. Tá? Por quê? Por exemplo, eu não posso fazer um release, dizer dentista tal diz, dá um alerta sobre a importância de se escovar os dentes todos os dias. Isso não é pauta. Sim, tá aí. Mas eu quero dizer que isso acontece. Sim. O dentista vai lá, contrata um assessor de imprensa e ele diz, eu quero falar sobre a importância de se escovar os dentes. O assessor de imprensa, talvez, ou por inexperiência, ou por medo, ou por insegurança, vai lá e faz uma pauta. E aí ele divulga. O que acaba acontecendo não acontece. Ninguém quer. E aí... entendeu? Porque não faz sentido essa pauta, não faz sentido. Tanto ele como mais 1 milhão de dentistas falam que é importante escovar. Exatamente. E daí o dentista diz, eu contratei um assessor de imprensa e para mim não funcionou, preferi o meu Instagram lá que tem 600 seguidores, eu faço uns stories e já vieram umas 3 pessoas trabalhar comigo, mas será que tu soube comunicar? Será que tu conversou com o teu assessor? Será que o assessor te entendeu? Será que o assessor não... É isso que é importante a gente falar. Às vezes as pessoas têm... e eu já ouvi pessoas que tiveram 1, 2, 3 assessorias e não gostaram. É verdade. Mas não é porque o serviço é ineficiente. Não é o serviço que é ineficiente. Talvez isso é qualquer prestação de serviço. É assim, né? Uma pessoa não funciona, tu chama encanador, o cara não arruma um canto, chama... Mas o bom profissional, seja ele qual for, isso aí isso é em todas as profissões. Sim. Vai ser sempre um bom profissional e sempre vai trazer um bom resultado. Então, a assessoria de imprensa, sim, ela dá o resultado quando ela for bem executada. E a longo prazo. A longo e médio. E a longo prazo, a médio e longo prazo, porque não adianta tu bombar em todo jornal, depois tu sumiu, daí a pessoa, bem o que tu falou,
mas eu achei que tu não fazia mais isso, eu nunca mais vi nada de ti, né? Então, para quem trabalha com público, né, com produtos, serviços, é importante estar na mídia, porque às vezes acontece isso também, né, Letícia? O que é importante, assim, às vezes, a tua marca não vai aparecer diretamente, mas vai aparecer indiretamente. Então, assim, isso é importante às vezes. Mas daí não me interessa. Como que não? Me interessa sim. Eu já emplaquei clientes no Jornal Nacional. Não precisar, evidentemente que eles não falaram o nome da empresa. Mas para quem conhece a empresa, quem conhece a pessoa e quem conhece o ambiente, sabe do que era e sabe onde era, né? Sim. Sescane, acho que a gente ficaria aqui um dia inteiro falando sobre isso. Eu acho que é um assunto que é super interessante, eu acho que um viés fantástico para se falar. Mas acho que chegou o nosso momento de despedida, né? Da gente terminar isso. Mas a gente sempre ressalta, né, pessoal, que podem mandar perguntas, né, para o Sescane, perguntas, sugestões pelo e-mail da tivocriativo@gmail. E lembrando também que a gente está no YouTube através do Tivo Criativo e no Spotify por Tapão nas Costas, né, para assistir tanto esse episódio como os demais, né? Então fica o super convite para vocês conhecerem um pouco mais da Tivo Criativo, que é um grupo de economia criativa, e o nosso programa, que é o Tapão nas Costas. Sescane, muito obrigada. Não sei se tu gostaria de te despedir, deixar algum recado final. Quero agradecer o convite para Tivo e também para ti. E para todo mundo que está nos ouvindo, dar um grande abraço e reflitam mais sobre o papel da assessoria de imprensa, que eu tenho certeza que existem ótimos profissionais e que é uma ótima ferramenta para alavancar os serviços, a marca e os produtos. Muito obrigada a todos e até o nosso programa Tapão nas Costas. Muito obrigada. Tapão nas Costas, o podcast de apoio ao micro, ao pequeno e ao médio empreendedor. É um oferecimento da Tivo, Grupo de Economia Criativa.